Olá, se a gente pensar numa história incrível de segunda chance, qual vem à mente? Hoje, a gente vai olhar uma que, nossa, desafia a própria morte. A de Lázaro de Betânia. Um homem que voltou a viver depois de 4 dias no túmulo. E mais, ele era amigo de Jesus. A gente tem aqui um material bem completo, um artigo chamado Lázaro de Betânia, o amigo que voltou da morte. Ele não só passa pela história bíblica que muitos conhecem, mas também investiga as tradições e o impacto cultural enorme que isso tudo gerou. Então a ideia aqui é entender melhor quem foi esse Lázaro, né? Qual o significado mais profundo da ressurreição dele, lá no Evangelho de João, e como essa figura atravessou os séculos. Virou símbolo em tanta coisa. Arte, literatura, até ciência. Ok, vamos começar a desembrulhar essa história. É fundamental, acho, começar situando o Lázaro direitinho. Ele não era um dos 12 apóstolos, sabe? Não estava naquela comitiva que andava sempre com Jesus. Ah, não era? Não, era um amigo próximo mesmo, de Betânia, um vilarejo ali pertinho de Jerusalém. A casa dele e das irmãs, Marta e Maria, era um ponto conhecido, um lugar de descanso, de hospitalidade para Jesus e os discípulos quando passavam pela Judeia. Tipo um refúgio, né? Entendi. Um porto seguro. Então vamos para a história em si, lá em João capítulo 11. Começa de um jeito bem humano, né? Lázaro fica doente, gravemente doente. Isso. E as irmãs mandam um recado para Jesus, que estava longe, do outro lado do Jordão. A mensagem é simples, mas cheia de confiança na amizade. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Nem pedem para ele vir correndo, só avisam. É uma demonstração de fé na relação deles, né? Total. Só que a reação de Jesus, assim, à primeira vista, pode parecer meio desconcertante. Ele ouve a notícia e diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aí, em vez de sair na hora, ele fica mais 2 dias onde estava. 2 dias. Isso que é curioso. Por quê? Esse atraso é totalmente intencional, tem um propósito teológico muito claro. Jesus permite que a morte física aconteça, que o tempo passe, para que não restasse nenhuma dúvida, sabe? Sobre a irreversibilidade natural da coisa. Para que o milagre fosse inquestionável depois. Exatamente. Uma manifestação clara do poder divino sobre a própria morte. Sem margem para dizer, ele só estava desmaiado. Faz sentido. Depois dessa espera calculada, aí sim Jesus decide ir para Betânia. Mas os discípulos ficam receosos, né? Ficam, sim, com razão. Eles lembram Jesus que da última vez que estiveram na Judéia, ali perto, os líderes religiosos tentaram apedrejá-lo. Era perigoso voltar. E Jesus usa aquela linguagem meio figurada. Isso, ele fala: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. E eles, claro, entendem literalmente, acham que é sono mesmo, que vai fazer bem para ele. Aí, Jesus tem que ser direto. Precisa. Lázaro está morto. É nesse momento que o Tomé, sempre ele, tem aquela fala que é um misto de lealdade e talvez um pouco de pessimismo, né? Vamos também nós, para morrermos com ele, mostra bem a tensão da situação. Nossa, pesada. E quando Jesus finalmente chega em Betânia, Lázaro já estava sepultado há quanto tempo? Há 4 dias. E esse número 4 é super importante nesse contexto. Porque especificamente 4 dias. Existia uma crença popular judaica na época, que depois aparece em fontes rabínicas como o Talmud, de que a alma ficava perto do corpo por até 3 dias. Ainda haveria, digamos, uma chance mínima de retorno. Ah, entendi. O 4º dia era o marco. Era quando a decomposição visível começava. Era o ponto de não retorno, a morte consolidada. Então, ao chegar justamente no 4º dia, Jesus estava desafiando a morte no seu estado mais absoluto e irreversível. Isso tornava o milagre muito mais poderoso. Uau! E os encontros lá em Betânia são muito intensos, né? Primeiro com Marta. Sim, Marta, sempre a mais prática, a mais ativa, ela corre ao encontro de Jesus, ainda fora da aldeia. A fala dela é incrível, mistura fé e um lamento profundo. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela continua. Mas mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Que fé, mesmo na dor. Muita fé.
E é nesse diálogo que Jesus diz uma das frases mais centrais de todo o Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E Marta responde afirmando a fé nele como Cristo, o Messias. E depois vem Maria. A reação dela é diferente, né? Bem diferente. Maria fica em casa, mais introspectiva, até ser chamada. Quando ela vai ao encontro de Jesus, ela simplesmente se joga aos pés dele, chorando muito. E repete quase as mesmas palavras da irmã. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. A dor dela parece contagiar todo mundo ali. Contagia. O texto diz que a dor dela e a dos judeus que choravam com ela atinge Jesus profundamente. Ele agitou-se no espírito e comoveu-se. E aí vem o versículo famoso, o menor da Bíblia. Jesus chorou. Aqui a coisa fica realmente interessante. Por que ele chorou na sua visão, se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Olha, a interpretação mais aceita, e que faz muito sentido, não é que ele chorou pela morte do Lázaro em si. Ele sabia o que ia acontecer em minutos. O choro dele é visto como uma expressão de empatia profunda, sabe? Genuinamente humana. Ele sentiu a dor delas. Exatamente. Ele sentiu a dor rasgante da Maria, da Marta, dos amigos ali. É uma demonstração fortíssima da sua plena humanidade. Ele não só entende o sofrimento, ele sente junto, ele chora com eles, e não apenas por Lázaro. Isso é muito poderoso. É mesmo. Imagino a cena no túmulo. Devia ser uma caverna, né? Fechada com uma pedra grande. Provavelmente. E Jesus dá a ordem: tirem a pedra. Aí entra Marta, sempre prática, com a realidade batendo na porta. Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. É a lógica humana falando, né? O impossível diante dela. Faz sentido ela pensar assim. Totalmente. Mas Jesus a lembra da promessa. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Depois de tirar a pedra, Jesus faz uma oração agradecendo ao Pai em voz alta para que a multidão ali presente cresce. E então o comando, a voz firme, poderosa, Lázaro vem para fora. Que momento! Imagina! E a descrição é muito visual. Lázaro sai, cambaleando, ainda todo envolto nas faixas de linho do sepultamento. Vivo! É de arrepiar. Nossa, e o impacto disso deve ter sido imediato, né? Ninguém podia ignorar uma coisa dessas. Imediato e polarizador. Foi um divisor de águas total. Muitos judeus que estavam ali consolando as irmãs viram aquilo e creram em Jesus na hora. Mas... Sempre tem um mas. Sempre. Outros, talvez os mais ligados às autoridades, foram correndo contar aos fariseus o que tinha acontecido. E isso, claro, acendeu todos os alarmes no Sinédrio. O Sinédrio. A Suprema Corte Judaica. Qual foi a reação deles? Convocaram uma reunião de emergência. O relato de João é muito claro sobre o medo que motivou a reação deles. Não era só religioso, era político. Eles dizem: que estamos fazendo? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E o medo era... E virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar, o templo, o centro do poder deles, como a nossa nação. O medo era perder o status quo. Perder o poder, a relativa autonomia que eles tinham sob o domínio romano. Temiam uma revolta popular que causasse uma retaliação brutal de Roma. Entendi. O medo de perder o controle. Exatamente. E nesse clima tenso, o sumo sacerdote Caifás faz aquele pronunciamento que João interpreta como profético, embora tenha sido dito por pura conveniência política. Convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. E ali ficou decidido. Ali a decisão de matar Jesus foi selada. É irônico, né? A ressurreição de Lázaro, o maior sinal de vida, foi o que acelerou a conspiração para tirar a vida de Jesus. Se a gente conecta os pontos, esse milagre é o estopim que leva direto para a Semana Santa, para a Páscoa. Que coisa! E a perseguição não parou em Jesus, né? O próprio Lázaro virou um alvo também. Virou. Ele se tornou um problema ambulante para as autoridades. Era a prova viva e inegável do poder de Jesus que eles tanto temiam. Em João 12, logo depois, o texto diz que os principais sacerdotes deliberaram matar também Lázaro. Nossa,
Por quê? Pois muitos dos judeus, por causa dele, se afastavam deles, das autoridades, e criam em Jesus. Ser a evidência encarnada do maior milagre de Jesus colocou a vida dele em risco de novo. Imagina viver com isso. Deve ter sido uma barra. E a última vez que a gente vê Lázaro na Bíblia é um pouco depois disso, né? Numa ceia. Isso mesmo. 6 dias antes da Páscoa, tem uma ceia em Betânia. Acontece na casa de um certo Simão, chamado o leproso, talvez alguém que Jesus já tivesse curado antes, e Lázaro está lá. Presente na ceia. Sim, reclinado à mesa, comendo com Jesus. Pensa na força dessa imagem. O homem que poucos dias antes estava morto e em decomposição no túmulo, agora compartilha uma refeição. É muito forte. Simboliza a vida restaurada, né? Totalmente. E nessa mesma ceia, Marta está lá, servindo, fiel ao seu jeito, e Maria protagoniza outra cena impactante, quando unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo, um ato que Jesus defende e interpreta como uma preparação para o sepultamento dele. É um quadro completo. Vida, serviço, devoção e já o prenúncio da paixão. Exatamente. E depois dessa cena, Lázaro some das páginas do Novo Testamento. Silêncio total. E é esse silêncio que abre a porta para um monte de histórias e tradições sobre o que aconteceu com ele depois, imagino. Com certeza. Onde a Bíblia para de contar, a tradição e a imaginação popular começam a trabalhar. E aí surgem basicamente 2 grandes linhas de história sobre o destino de Lázaro, que refletem diferentes regiões e ênfases da Igreja Antiga. Quais são essas 2 linhas? A primeira, que é muito forte na Igreja Ortodoxa Oriental, diz que Lázaro, junto com Marta e Maria, teve que fugir da Judeia, por causa da perseguição que aumentou depois da morte de Estevão, sabe? Faz sentido eles terem que fugir. Para onde eles teriam ido? Para a ilha de Chipre, teriam navegado para lá. E a tradição continua dizendo que, anos depois, durante a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles encontraram Lázaro em Chipre e o ordenaram como o primeiro bispo de Kition. Kition? Onde fica isso hoje? É a atual cidade de Lárnaca, em Chipre, e segundo essa tradição, ele teria sido bispo lá por uns 30 anos. 30 anos? Uma vida inteira depois da ressurreição? Pois é, e tem até uma lenda curiosa ligada a essa tradição. Dizem que, depois de ter visto o além, o mundo dos mortos, Lázaro nunca mais sorriu. Ficou muito sério pro resto da vida. Nossa, que detalhe. Nunca mais sorriu? A única exceção, diz a lenda, foi uma vez que ele viu um ladrão roubando um pote de barro. Aí ele teria dado um sorriso irônico e comentado algo como, olha lá, o barro roubando barro. Uma reflexão sobre como as coisas materiais são passageiras, né? Interessante essa anedota. E existe algum vestígio físico dessa tradição em Chipre? Existe, sim. Em 890 d.C., encontraram um túmulo lá em Larnaca com uma inscrição que dizia Lázaro, o amigo de Cristo de 4 dias. As relíquias dele foram levadas para Constantinopla na época, mas o sarcófago original de mármore ainda está lá na igreja de São Lázaro, em Larnaca. É um lugar importante de peregrinação ortodoxa até hoje. Que legal. E a outra tradição? A ocidental. Ah, a tradição ocidental. Que ficou muito popular na Idade Média, principalmente por causa de um livro chamado Lenda Áurea, conta uma história bem diferente, mais rocambolesca. Como assim? Nessa versão, que muitas vezes mistura Maria de Betânia com Maria Madalena, Lázaro, as irmãs, Marta e essa Madalena e outros cristãos teriam sido presos durante uma perseguição na Judéia, mas em vez de serem executados, eles foram colocados num barco velho, sem remos, sem velas, sem nada, e jogados à deriva no mar Mediterrâneo. Um barco à deriva? Nossa, isso soa bem lendário mesmo. Totalmente. Tem cara de conto de santo medieval, né? E claro, milagrosamente o barco teria atravessado o mar e chegado são e salvo na costa da Gália, onde hoje é a França, na região da Provência. E o que Lázaro teria feito lá? Segundo essa lenda, ele foi para a cidade de Marsella, começou a pregar o evangelho, se tornou o primeiro bispo de Marsella e no fim acabou sendo martirizado. Talvez decapitado, durante o governo do imperador Domiciano. Então, peraí. Temos um Lázaro bispo em Chipre,
na tradição oriental, e outro Lázaro bispo em Marsella, na tradição ocidental. Exatamente. São tradições diferentes que se desenvolveram em lugares diferentes. Historicamente, a tradição de Chipre parece ter raízes um pouco mais antigas. A da França ganhou muita força na Idade Média e até gerou disputas por relíquias entre cidades francesas, cada uma querendo ter o seu São Lázaro. Servia para dar prestígio, né? Ter um santo ligado diretamente a Jesus. Entendi. Muita história construída em cima do silêncio bíblico. E hoje em dia, como as igrejas lembram dele? Tem dia de São Lázaro? Tem sim, mas varia. No Ocidente, muitas igrejas católica, luterana, anglicana celebram Lázaro junto com as irmãs Marta e Maria no dia 29 de julho. Já a Igreja Ortodoxa tem datas próprias, como o Sábado de Lázaro, que é o sábado antes do Domingo de Ramos, e também celebram a data da descoberta das relíquias. E aquele 17 de dezembro que você mencionou? Ah, sim. O dia 17 de dezembro é uma data antiga ligada a Lázaro, mas que hoje tem uma importância cultural gigantesca em Cuba. Só que aí a história se mistura um pouco com outra figura que a gente pode detalhar depois. Certo. Mas antes disso, é impressionante como Lázaro, além da figura religiosa, vira um símbolo cultural muito forte, né? Essa ideia de voltar da morte é poderosíssima demais. Extremamente poderosa. Lázaro transcendeu a história bíblica para se tornar um arquétipo, um modelo. Ele representa a ressurreição, claro, mas também a ideia de redenção, de recuperação daquilo que parecia totalmente perdido. O retorno do impossível. É a personificação da segunda chance radical. E onde a gente vê essa influência cultural dele? Nossa, em muitos lugares. Na arte, por exemplo, a ressurreição de Lázaro é um tema clássico desde as pinturas nas catacumbas, lá em Roma. Tem obras-primas de Giotto, Rembrandt, Caravaggio. A do Caravaggio é de uma dramaticidade, Lázaro sendo erguido da escuridão para a luz. Van Gogh também pintou, não foi? Pintou. Fez uma versão baseada numa gravura do Rembrandt, mas focou muito na emoção das irmãs. O ponto-chave na arte e também na literatura não é só o milagre físico, é a ideia de que a redenção, o retorno de um estado considerado morto, seja moral, espiritual, social, é possível. Lázaro virou o símbolo ocidental dessa esperança. E na literatura, como ele aparece? A metáfora é constante. T.S. Eliot, naquele poema famoso A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, tem o personagem imaginando voltar dos mortos para contar tudo, chocar a sociedade. O dramaturgo Eugene O'Neill escreveu uma peça chamada Lazarus Left, Lázaro Riu, em que Lázaro volta da morte entendendo que a morte não é o fim e a risada dele desafia o medo. E tem Dostoiévski também, né? Em Crime e Castigo. Afim. Um dos exemplos mais marcantes. A leitura da história de Lázaro feita pela Sônia para o Raskolnikov é o ponto de virada dele. Marca o início do arrependimento, da ressurreição moral do personagem. É fundamental na obra. Que interessante. E eu ouvi falar que até na ciência o nome dele pegou. Tem um tal de Taxon Lázaro. O que é isso? Isso é fascinante. Na paleontologia, Taxon Lázaro é o nome que eles dão para uma espécie que some do registro fóssil por um tempão, a ponto de ser considerada extinta e, de repente, reaparece, como se tivesse voltado dos mortos no registro geológico. Que curioso. E na medicina também tem coisa com o nome Lázaro? Tem também. Existe a síndrome de Lázaro, que é um fenômeno muito, muito raro, em que a circulação sanguínea da pessoa volta espontaneamente depois que os médicos já pararam a reanimação e declararam o óbito. Nossa, e tem mais? Tem o sinal de Lázaro, que são os movimentos reflexos complexos, tipo levantar os braços, que podem acontecer em pacientes que já tiveram morte encefálica confirmada. E na cultura pop, bom, tem a música Lazarus, do David Bowie, lançada pouquinho antes dele morrer, super simbólica. Tem filmes como O Efeito Lázaro. O nome realmente ganhou vida própria, né? Impressionante como uma história de quase 2000 anos continua gerando significado em áreas tão diferentes. Mas, falando em Lázaros, a gente precisa esclarecer uma confusão muito comum, certo? Tem outro Lázaro famoso na Bíblia que não é esse. Crucial fazer essa distinção.
O Lázaro de Betânia, o amigo de Jesus, o cara que foi ressuscitado lá em João 11, não é o mesmo personagem daquela parábola que Jesus conta em Lucas 16, o mendigo Lázaro. Ah, o mendigo. Eles têm o mesmo nome, por isso a confusão. Exatamente. Compartilham o nome, o que confunde muita gente, mas são figuras totalmente distintas, em histórias com propósitos bem diferentes. Você pode relembrar rapidinho a história desse outro Lázaro, o mendigo? Claro. Em Lucas 16, Jesus conta a parábola de um mendigo chamado Lázaro, que vivia coberto de feridas, na porta de um homem muito rico e indiferente, que a tradição depois chamou de dives, que só significa rico em latim. Os dois morrem. E o que acontece depois da morte deles? O mendigo Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de paz e consolo. Já o rico vai para o Hades, um lugar de tormento. Lá do tormento, o rico vê Lázaro ao longe com Abraão e pede para Abraão mandar Lázaro de volta à terra para avisar os 5 irmãos dele para que eles mudem de vida e não acabem no mesmo lugar de sofrimento. E qual é a resposta de Abraão? É aí que talvez tenha uma conexão com o outro Lázaro. Exatamente aí. A resposta de Abraão é o ponto-chave da parábola. Primeiro ele diz: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras. Ouçam-nos. O rico insiste, acha que não é suficiente. Não, pai Abraão. Mas, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele acha que um milagre seria mais convincente. Isso. Mas aí vem a resposta final e demolidora de Abraão. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nossa, isso soa quase como uma previsão do que aconteceu depois com o Lázaro de Betânia. Precisamente. Muitos estudiosos veem aqui uma ironia profunda, talvez até uma conexão narrativa intencional entre Lucas e João. Em Lucas, Jesus conta uma parábola que termina com esse aviso: nem mesmo um ressuscitado convenceria quem já rejeita a palavra de Deus nas Escrituras. E em João? Em João, essa situação hipotética se torna real. Jesus ressuscita, literalmente, um homem chamado Lázaro. E qual é a reação das autoridades religiosas que já rejeitavam Jesus e suas interpretações das Escrituras? Exatamente a incredulidade prevista na parábola. Em vez de se convencerem, eles decidem matar Jesus e até o próprio Lázaro ressuscitado. É como se Lucas montasse o cenário teológico e João mostrasse a trágica confirmação na vida real. Essa conexão é muito forte mesmo. E isso nos leva de volta àquela questão de Cuba que você mencionou. Qual dos Lázaros é venerado lá no dia 17 de dezembro? Ajuda a entender, sim. Em Cuba, a figura de São Lázaro é imensamente popular. Tem uma peregrinação gigante ao santuário de El Rincón todo ano no dia 17 de dezembro. Essa figura é resultado de um sincretismo religioso muito forte com o orixá da santeria chamado Babaluayê. E quem é Babaluayê? É um orixá ligado às doenças contagiosas, lepra, varíola, doenças de pele em geral, mas também a cura dessas doenças. E a imagem católica que acabou sendo associada a Babaluayê e que se tornou o São Lázaro cubano é a imagem do mendigo Lázaro da parábola de Lucas. Ah, então não é o Lázaro de Betânia. Não. É a imagem daquele velho sofrido, coberto de feridas, usando muletas, com os cachorros lambendo as chagas. É o Lázaro pobre e doente da parábola, não o amigo ressuscitado de Betânia. A iconografia do sofredor se conectou muito mais com o orixá das doenças. É uma distinção super importante. Entendi perfeitamente agora. Muito claro. E só para fechar os detalhes, o nome Lázaro em si tem algum significado especial? Tem, e é muito apropriado para a história toda. Lázaro vem do grego Lazaros, que é a forma grega do nome hebraico Eleazar. E Eleazar, em hebraico, Elazar, significa algo como Deus ajudou, ou Deus é meu auxílio. Deus ajudou. Nossa, que nome perfeito para ele. Não é?
Encapsula perfeitamente a história de um homem que precisou de uma ajuda divina muito, muito especial e acabou se tornando ele mesmo um testemunho vivo desse auxílio de Deus. Faz todo sentido. Bom, então, para a gente amarrar tudo que conversamos, Lázaro de Betânia não era apóstolo, mas um amigo muito próximo de Jesus. Foi o personagem central de um milagre, espetacular, né? A ressurreição depois de 4 dias. Isso não só mostrou o poder de Jesus sobre a morte de um jeito assim incontestável, mas também acabou acelerando os eventos que levaram à crucificação. Exato, uma consequência direta e muito séria. E embora a Bíblia não conte o resto da vida a história dele explodiu, né? Gerou tradições, lendas, bispo em Chipre, bispo na França e, mais importante talvez, ele virou esse símbolo universal de esperança, de retorno, da possibilidade de vida nova mesmo quando tudo parece acabado. E a influência dele vai longe até hoje na arte, literatura, ciência. Perfeito. E fica aquela reflexão sobre o silêncio da Bíblia, né? O que aconteceu com Lázaro depois? Será que ele viveu uma vida, digamos, comum, discreta, embora marcada para sempre por aquele evento extraordinário? Ou será que o foco do Evangelho de João, ao encerrar a participação dele ali, era justamente esse, direcionar o nosso olhar não tanto para aquele homem que foi ressuscitado, mas totalmente para aquele que o ressuscitou? Uma boa pergunta para se pensar. Fica a provocação, né? Como uma experiência tão pessoal, tão única e avassaladora como voltar da morte, se transforma com o tempo numa lenda, num símbolo, um símbolo que meio que se desprende da pessoa real e continua falando com outras gerações, em outros contextos, sobre vida, morte, esperança, de jeitos que talvez nem o próprio Lázaro pudesse imaginar.